Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês para compartilhar algumas ideias, alguns pensamentos, algumas reflexões e também alguns comentários dos nossos queridos que entram aqui no canal, fazem suas perguntas, suas defesas ao corpo governante, outros expõem algumas dúvidas, e aí eu quero compartilhar aqui um questionamento feito pela querida Sueli, e a nossa querida Sueli falou assim: irmão Alexandre, gostaria que o irmão explicasse a profecia de Daniel sobre o rei do norte e o rei do sul. Eu sei que eles brigavam para conquistar territórios, mas o que isso tem a ver com o tempo do fim? Será que o governo russo sabe que ele é o rei do norte, ensinado pelo governante? Obrigada. Eu e meu esposo moramos no Japão. A gente está inativo. Se os irmãos daqui descobrirem que a gente assiste às lives do irmão Alexandre, vamos ser expulsos com certeza. Sim, sem dúvida alguma. Querida Sueli, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela sua posição, por compartilhar conosco também aqui o fato de que vocês estão despertos, estão despertando, e é claro, necessário tomar o cuidado, porque a família toda é envolvida, né, no processo. Quando nós somos difamados, somos considerados apóstatas, hereges, eles difamam a nossa reputação para que as pessoas fiquem com medo, com raiva, né, com repulsa da nossa pessoa. Sobre a sua pergunta, que na verdade está baseada em Daniel capítulo 11, eu não vou entrar em muitos detalhes porque é um assunto bastante complexo para se tratar em tão pouco tempo e naturalmente, perdão, o aparelho está furando a gengiva, e naturalmente vai exigir muito mais do que, né, uma resposta assim rápida, mas a gente pode falar aqui brevemente, né, sobre do que trata o capítulo 11 de Daniel, que fala ali da divisão, da queda do Império Grego, que na história bíblica tinha o Egito, depois a Síria, depois veio Babilônia e, por fim, a Medopérsia, e depois o Império Grego, os helenos, né, governados por Alexandre o Grande, conquistador. Quando Alexandre o Grande morreu, o seu império ficou dividido. Isso foi representado pela a figura de um leopardo de 4 asas, de 4 cabeças, e que foi retratado pelos seus 4 generais principais. Se eu não me engano, deixa eu tentar lembrar aqui o nome deles, né? Era era o Lisímaco, Ptolomeu, tinha também o Seleuco Nicanor, se eu não me engano. Eu não me lembro o nome do quarto. Bom, eu lembro então que nos relatos bíblicos e na história, vem nos falando ali sobre as conquistas, né, dos Seleucidas, que foram os 2 que mais guerrearam entre eles, os Seleucidas e os Ptolomeus, os Ptolomaicos. O Ptolomeu, se não me engano, ele se apoderou da região do Egito, se tornou o faraó, de onde veio também Cleópatra, que por fim, lá na época de Júlio César, acabou se aliando a Roma. E aí tem aquela história toda, né, que é muito retratada em filmes. Depois o general de Júlio César, Marco Antônio, né, se envolveu com Cleópatra, aí teve a morte dela, que eles foram caçados lá pelo Otaviano, o Otávio, né, o primeiro imperador, considerado imperador mesmo, né, porque Júlio César não era considerado imperador, mas sim o seu sobrinho, o sucessor. Então surgiram muitos conflitos entre esses domínios, né, dos Seleucidas e dos Ptolomaicos. E aí surgiu Roma, e teve também um episódio que é muito conhecido para quem estuda os livros apócrifos da Bíblia, né, citado no livro dos Macabeus, que foi o ataque de Antíoco Epifânio III, foi Antíoco Epifânio III ou IV, que entrou e invadiu o templo lá de Judas Macabeus, dos judeus, né, na época defendida por Judas Macabeus e a família dos Macabeus, e eles profanaram o templo, ofereceram um sacrifício sagrado
aos deuses gregos, profanando então o altar, ofertaram lá animais impuros, se não me engano um porco, e aí teve a purificação depois disso, depois que os macabeus venceram, expulsaram os gregos, eles fizeram uma purificação que inclusive até hoje, se não me engano, os judeus comemoram, que é que é Purim, se eu não me engano, não, Purim ou Hanukkah, que é a purificação, a rededicação do templo. Acho que é o Hanukkah, se não me engano. Não me falha a memória aqui, não estou muito lembrado, mas o que aconteceu foi que houve diversos conflitos entre os descendentes dos Seleucidas e dos Ptolomeus. E esse conflito se alastrou e se estendeu por muitos e muitos anos. A pergunta que você fez foi, será que a Rússia sabe que eles são o rei do norte, segundo diz o corpo governante? Eu não sei. Não sei. Na ideologia, na mentalidade do corpo governante, eles consideram, como eles estão apossados e embasados nos Estados Unidos, que é considerado um novo mundo, né? A Europa, de lá vieram, né, os navegadores, os espanhóis e portugueses conquistando diversas terras. E também os ingleses invadiram aqui esse território, tentaram conseguir, tanto os ingleses como os franceses, pegaram algumas partezinhas, ainda são dominadas por eles, né? Como tem ali as Ilhas Malvinas, Guianas, francesas, aqui da região da América do Sul, dominaram o território da América do Norte, né? Os espanhóis, principalmente ali na Guatemala, México, e os ingleses conquistaram ali o território da América do Norte, principal, considerado hoje como um novo mundo para eles, né? E daí talvez venha a tradução do novo mundo, a ideia de novo mundo, porque a organização foi fundada ali em 1870, nos Estados Unidos, também onde é o berço de outras seitas, como os mormons e os adventistas. Agora, será que os inimigos principais, né, como era ali aquele braço da União Socialista Soviética, que dominou aquela região da Europa e da Ásia, e hoje é dominado pela Rússia, será que eles, sendo um dos principais rivais dos Estados Unidos, entendem que eles, para as Testemunhas de Jeová, que é um grupo minoritário em sentido religioso, né, representa 0,01% da população mundial, 8 milhões de pessoas para 8 bilhões de pessoas é quase nada. Então, será que eles levam o que é ensinado por essa organização pequena, em comparação com a população mundial, a sério? Assim, tipo, eles estão dizendo isso, e isso é importante para nós. Não sei. De coração não sei, não tenho a menor ideia. Mas é mais ou menos essa a visão que é passada, né? Até desde a época da Guerra Fria, foi quando? 1951? 1957? Estados Unidos com a União Soviética, que foi dissolvida nos anos 90, e aí os países se tornaram independentes, acabou, né? Depois da perestroika. E aí nós temos a Rússia como o maior país e o segundo maior país em questões de poderio bélico, que é o maior rival dos Estados Unidos também em sentido comercial e armamentista. Será que eles entendem isso? Não tenho a menor ideia, não sei. Sobre o seu comentário aqui a respeito de vocês estarem inativos, né? Assim, inativos nas atividades da organização, e se eles descobrirem que vocês estão aqui, naturalmente, claro, vocês serão perseguidos, serão com certeza, tá? Agora, sobre a questão de Rei do Norte e Rei do Sul, pode ser um tópico para nós abordarmos com mais propriedade, com mais detalhes, mais para frente, quem sabe, em vídeos, né? Não sei se vai ser um tema interessante para considerar, porque eu tenho observado mais assim a importância de focar. Claro, isso não é um assunto que não é importante, é um assunto importantíssimo, mas assim, eu tenho tratado mais aqui em questões de comportamento, de doutrinas que envolvem vidas, que afetam famílias, que dissolvem vínculos, entende? E que vão totalmente de encontro com o ensinamento cristão, com o ensinamento de Cristo, que é a raiz do comportamento que deveria permear a nossa vida, deveria nortear a nossa forma de viver.
Mas, no entanto, o corpo governante ensina totalmente o contrário, ele vai a contramão do ensinamento de Jesus, que ensina a respeitar e amar as pessoas, amar ao próximo como a si mesmo. O corpo governante não ensina isso, ensina a discriminar as pessoas e a se considerar superior, como os fariseus se consideravam superiores e o resto das pessoas como povo da terra, povo amaldiçoado. Então eu tenho procurado tratar mais nessa questão aí, mas isso não nos impede de também tratar outros assuntos, conforme for, né, dentro do viés da necessidade que nós estivermos observando, tá bom? Querida Sueli, muito obrigado pela sua participação, pelo seu comentário, e obrigado a vocês aí que participaram, acompanhando, dando seus comentários também e os likes. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá!